Boa tarde, meus queridos do primeiro ano do ensino médio. Primeiro, dizer que eu tô com saudade de vocês, por incrível que pareça. Tô com saudade de vocês. Bem, mas vamos lá. Nós vamos iniciar nossas aulas à distância, nossas aulas remotas. Hoje é a primeira aula de história e eu espero que a gente possa manter um padrão de qualidade, tá certo? Me comprometo aqui a ficar acessível para tirar as dúvidas que surgirem, tanto na plataforma como lá através do celular, tá certo? Vamos dar início aqui, o próximo capítulo, falar de alguns povos, e entre eles os povos hebreus. Vamos falar dos hebreus, dos fenícios e depois dos persas, tudo bem? Então, assim, para começar, os hebreus, eles habitavam a região da Mesopotâmia, principalmente a região ali onde os sumérios habitaram. Ficavam perto da cidade de Ur, que era a cidade suméria. E eles eram povos seminômades, mas ali na região da Mesopotâmia estavam fixados, praticando a agricultura. E Abraão, que é o primeiro patriarca dos hebreus, recebe um chamado de conduzir esse povo a Canaã, que seria a terra prometida. E assim começa essa trajetória dos hebreus. Então, os hebreus, eles vão inaugurar o monoteísmo. Né? Todos os povos que vocês viram até agora da antiguidade, eles eram politeístas. Os hebreus são os primeiros a trazer o monoteísmo até pelo patriarca Abraão, tá bom? Abraão conduz esse povo até a cidade prometida, até a terra prometida, segundo o seu encontro com Deus, o chamado que ele teve. E essa terra prometida era na Palestina. O livro sagrado dos hebreus é a Torá, que está no livro cristão, na Bíblia Sagrada. Lá na Bíblia Sagrada são os 5 primeiros livros da Bíblia, que inclusive é chamado de Pentateuco, que é o Gênesis, primeiro livro, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá bom? Esses compõem esses 5 livros da Bíblia, os nossos 5 primeiros livros da Bíblia, na verdade, correspondem à Torá, que é o livro sagrado dos hebreus. Fora isso, só destacar que os hebreus praticavam a agricultura, mas principalmente o pastoreio. Na verdade, a base da economia dos hebreus era o pastoreio. Além de Abraão, houveram mais outros patriarcas, Isaac e Jacó, que depois se tornou Israel, mudou de nome. Já estabelecidos na região de Canaã, depois de algum tempo, os hebreus passaram por momentos de crise, né? A terra já não estava tão fértil assim, algumas invasões também ocorreram, e à procura de melhores condições de vida, eles migraram e foram se estabelecer no Egito. Lá no Egito, na época, os egípcios não estavam exatamente no poder. O Egito, nessa época, tinha sido dominado pelos povos íxonos, que receberam os hebreus, e eles conseguiram viver bem durante esse período lá no Egito. Porém, os egípcios tomaram o poder dos íxonos, e quando tomaram o poder dos íxonos, automaticamente os hebreus ficaram sendo escravos lá no Egito, né? Porque eles foram considerados como se fizessem parte dos povos íxonos, né? E aí os egípcios acabaram escravizando os hebreus nessa região por um longo período, até que aparece a figura de Moisés. No Egito, e escravizados pelos faraós, Moisés recebe aí a missão novamente de reencaminhar esse povo à terra prometida, não é? Por que eu falo reencaminhar? Porque já houve uma primeira vez com Abraão e agora com Moisés. Então Moisés tem essa missão de levá-los à terra prometida, Canaã, e começa a ser essa trajetória que vai ser narrada no livro da Bíblia, o Êxodo, que inclusive dura 40 anos, toda essa trajetória, e nesse processo todo, que não é tão importante aqui para o campo da história, mas mais para o campo religioso, tem a questão dos 10 mandamentos, né, que foi nessa viagem, tem a questão da abertura do Mar Vermelho, que Moisés atravessa junto com
Hebreus, não é? E, enfim, várias histórias, mas que não é, enfim, não é nossa área. Não, a importância aqui é em relação à sociedade e cultura dos hebreus. E assim, são perseguidos pelos egípcios, lógico, mas conseguem chegar à Terra Prometida. Moisés morre antes de pisar na Terra Prometida e Josué assume depois disso. Então, estabelecidos mais uma vez na região de Canaã, como eu disse para vocês, o Moisés não chega a pisar nessa terra, só ver a terra de longe, mas Josué assume depois disso. E depois de algum tempo eles começam a passar por outros desafios, como é o caso de situações de outros povos que invadiam essa região, porque essa região era muito disputada. Então, entre esses povos nós temos os cananeus e os filisteus, tanto que filisteus aí faz parte daquele povo em que tem o gigante Golias, que aí Davi vai derrotar o gigante Golias. Eles conseguem se manter, embora um período de muito conflito por conta desses povos e dessas invasões, mas eles conseguem ainda permanecer na Terra Santa. Então, vocês percebem que existe uma transformação aí, não é? Primeiro patriarcas, depois juízes e, por fim, a figura do rei, que era a centralização do poder. O rei centralizava o poder, existia aí uma organização social dos hebreus mais precisa. Os juízes, antes, eles administravam mais a questão desses conflitos de defesa, era mais um caráter militar. E agora, com os principais reis, Saul, Davi e Salomão. Embora essa terra ainda vivesse em constante conflito por conta das invasões, ou pelo menos das tentativas de invasões desses outros povos, ela se mantinha, o povo hebreu se mantinha unido, até pela questão do governo de Salomão, do rei Salomão. Mas Salomão morreu, e aí nós temos a divisão. A divisão é no reino de Israel, que ficou a capital em Samaria, e o reino de Judá, a capital de Jerusalém. Então nós temos aí essa primeira divisão desse povo hebreu. Com a morte de Salomão, esse povo, essa unidade, ela se fragmenta, não é? Há divisão e eles não conseguem se entender, não é? Sobrevivem esses dois reinos, convivem, mas com algumas diferenças. Mas se fragilizam e aí vão ser invadidos, não é? Primeiro os assírios conquistaram o reino de Israel e depois de algum tempo os caldeus conquistaram o reino de Judá. Os hebreus continuaram prisioneiros na Babilônia até que os persas chegaram e invadiram a Babilônia. E aí, e aí os persas não queriam manter os hebreus prisioneiros, não é? Então libertaram os hebreus e os hebreus retornaram à Terra Santa. E houve de fato o que seria a primeira dispersão dos hebreus, né? A primeira diáspora, digamos assim, que foi quando se separaram esses dois reinos. Houve de forma agora a junção desses reinos, porque eles puderam se encontrar novamente, esses hebreus. Então, vocês percebem que até aqui esses hebreus sofrem muito. Por quê? Porque, assim, a marca desse povo, na verdade, é a fé, é a peregrinação, é o monoteísmo, é isso que eles nos deixam, na verdade. Então, assim, é um povo sofrido. A partir desse momento histórico que eu estou dizendo para vocês, esses povos hebreus passam a ser conhecidos como judeus. E para finalizar a questão do estudo sobre os hebreus, vamos falar um pouquinho da cultura, do que foi que esses povos acabaram deixando, que sem dúvida nenhuma foi a herança do monoteísmo. O monoteísmo na Idade Antiga, ele tem início com os hebreus, tá certo? A religião dos hebreus, dos judeus, é o judaísmo. O livro sagrado, a Bíblia dos judeus, dos hebreus, é a Torá, que eles escreveram. Em todo esse processo, eles foram escrevendo até constituir esse livro sagrado, que é a Torá. E depois disso tudo, vocês ainda vão estudar os hebreus em outros capítulos do livro, porque, na verdade, a história dos hebreus, como eu disse para vocês, é uma história sempre sofrida.
Quando vocês virem lá no finalzinho, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, quem é que vai padecer nas mãos de Hitler? Os judeus. Então é uma história que do início ao fim é marcada pela peregrinação, pelo sofrimento, mas de uma forma geral, apesar de não ser do campo da história, mas de uma forma geral, é um povo que se sobressai sempre pela fé. É um caminho realmente de fé, é um caminho de providência.